Lugar de educar filhos parece-me mais conveniente que seja feito nos lares, em sua casa, em sua residência, enfim, né? Me causa sobressalto quando eu percebo em lugares públicos, seja num jardim, seja em uma praça de um shopping center, a tentativa de muitas vezes até gritar, outras vezes puxar uma orelha, que eu não tenho absolutamente nada contrário, mas eu penso que também pode ser evitado. Mas lugar de educar filhos, o melhor lugar para se educar filhos é em casa, né? Eu fico me questionando diversas vezes quando eu percebo nos lugares públicos algumas mães e pais dando verdadeiros shows com seus filhos, e olha que são filhos com 2 anos de idade, hein? Seus, entre aspas, né? Eu fico imaginando o que essas crianças não aprontam quando estão na sua intimidade do seu próprio lar. Mas é preciso ficar atento que o lugar mais adequado é no lar. Na rua, nos lugares em que tem outras pessoas, eu lhes confesso que me sinto constrangido de observar determinadas alternativas que vêm acompanhadas às vezes de gritos que são constrangedoras e de fato, certamente, irá rebaixar esta criança, que é um espírito no corpo de uma menor, um corpo infantil, e que poderá gerar no futuro determinadas formas de pensamento, porque foram rebaixadas publicamente. Primeiro, eu não concordo com o rebaixamento no sentido essencial da palavra e do ponto de vista educacional. Segundo, que esse momento é reservado na intimidade do lar, seja pelo pai, seja pela mãe, seja pelo irmãozinho mais velho. Então, sempre que possível, reserve esse lugar, esse momento, esse espaço para o lar, né? E evite determinadas cenas em público que são extremamente constrangedoras para as pessoas. Muitas ficam paradas olhando, assustadas, outras ficam querendo se envolver, e o seu filho, que é o principal vilão da história, ele irá repercutir provavelmente no futuro muito próximo essas chamadas fora de local e fora de hora adequadamente. Eu me pergunto tantas outras vezes, né, o que significa isso? Por que essa falta de limites ela é exteriorizada em público? É outra pergunta que pode estar embutida em um contexto desse. Tanto por parte da criança, que quer chamar sempre atenção, e é natural, mas por parte dos pais, que querem educá-lo publicamente. Esta exteriorização, esse fenômeno, né? Como nós somos pessoas que gostamos muito de fenômenos, nós estamos aí diante de um espetáculo, muitas vezes dantesco, né? E que deveríamos ter mais cuidado, mais zelo nessas posturas, porque ninguém está absolutamente receptivo a ver determinadas cenas em público. Quando a gente lê, às vezes, assim, em determinadas manchetes, né, o mundo está de cabeça para baixo, não, o mundo está certo, né? O Polo Norte está no Polo Norte, o Polo Sul está no Polo Sul, mas são as pessoas que parecem que estão de pé com cabeça, que não param para refletir adequadamente qual é o local exato, o momento adequado e a forma mais adequada para educar.
uma criança, né? Mais feio do que isso, somente 2 adultos, entre aspas, que ficam em lugares públicos também, constrangendo-se uns aos outros. É muito feio. É muito feio. Olha, não dá para... Eu penso que isso é um dos motivos pelos quais a cada dia que passa eu tenho a certeza absoluta que o melhor lugar é na minha própria casa, no meu próprio lar. Porque eu tenho os meus limites, eu tenho as minhas reservas. Então é preciso que a gente compreenda que um lugar público, mesmo que seja um empreendimento privado, como por exemplo um shopping center, é um lugar que está aberto ao público, né? É uma igreja, um centro espírita, enfim. Nós devemos ter o nível de cuidado de perceber que ali existem outras pessoas e que essas outras pessoas não foram para ali para assistir a coisas grotescas, a coisas que são constrangedoras. Eu acho impressionante a exteriorização desses estereótipos, né, de lugar de educar é no lar, é em casa. Lugar de educar não é no shopping, não é na rua, não é nos jardins. Então, reduz o volume da boca, né? Reduz o volume vocal, porque ali tem outros ouvidos e que querem um pouco mais de silêncio, né? O mundo não está de cabeça para baixo. São as pessoas que aqui habitam que estão de pé com cabeça, a grande maioria, porque imagino que o lugar público é o seu sanitário privativo, que é a sua sala de visita, a sua sala de estar, e o lugar público é um lugar público. Eu me lembro que eu era menor, eu deveria ter uns 10 anos, e eu morava numa cidade do interior, e lá tinha um agente fiscal. Ele fiscalizava, naquele tempo o fiscal fiscalizava de fato as ruas, e ele andava com uma varinha de madeira na mão, e ele fiscalizava para ver se o varredor de rua estava varrendo a rua corretamente. Como era paralelepípedos, entre um e outro criavam-se aquela grama, aquele matinho. E ele às vezes se abaixava, olhava, examinava, quando tinha algo errado, ele apitava, chamava o rapaz e pedia que limpasse corretamente. Então, na ponta das vassouras, do cabo de vassoura antigamente, vinham umas coisas em formato de uma faca, que era para ele poder cortar ali o mato e arrancar, que aquele mato criava-se entre uma pedra de paralelepípedo e outra. Hoje é asfalto, mas ainda assim acontece isso. Então, vamos cuidar dos papéis que nós temos e dos locais que nós temos para esse desiderato, para essas tarefas, né? Senão fica muito complicado, fica muito sofredor. E você às vezes vai para um determinado pleito, que é um momento de lazer, e você se constrange, e você se sente mal, e você se sente ruidosamente incomodado com determinadas posturas de seres que deveriam ser, entre aspas, tidos como adultos. É por isso que eu concluo dizendo que adulto é o corpo que já está fisicamente no tamanho grande, mas espiritualmente ele é um ser primário. Talvez tão primário quanto aquela criança de 2 anos que não tem nenhum sentido ainda de direção. Olha aí, é a vida, não é? Que nos convida ao pensamento mais profundo. É a vida que nos convida ao pensamento mais legal, mais sagrado, né? Em tudo na vida sempre uma aula, em tudo na vida sempre é uma oportunidade de aprendizagem. Nada é perdido. E se você ficar bastante antenado, é um momento de grande aprendizagem. Lugar de educar crianças é no lar. Eu me despeço de você
deixando um abraço de muita paz, muita paz.